Graça e paz, meus irmãos e irmãs. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por este privilégio maravilhoso de podermos estarmos juntos aqui neste momento, para sentar, ouvir, falar, aprender acerca da Sua palavra, acerca da Sua vontade para as nossas vidas. Também quero agradecer a Deus pela vida de cada irmão, pela vida de cada irmã que se dispôs o momento da sua vida para poder ouvir algo da parte de Deus, aprender um pouco mais, assim como eu, como já disse em outras aulas, estou também aprendendo com os irmãos. Agradeço a Deus pelo privilégio, pelo amor, pela graça, pela misericórdia que Ele tem tido para conosco, de nos dar esta oportunidade neste momento. Irmãos, nós vamos dar continuidade ao estudo acerca dos aspectos da salvação. Nós falamos já da regeneração, já falamos da justificação. Na outra aula passada nós falamos também sobre a adoção. E hoje nós vamos entrar num tema chamado santificação. O que é santificação? Que impacto que isso tem para as nossas vidas? Será que é necessário a santificação? Vamos ver neste momento? Então abra comigo a carta de Pedro, primeira carta de Pedro, fica no Novo Testamento, logo após a carta de Tiago. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, eu vou ler do versículo 13 ao 16. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, do versículo 13 ao 16. Vamos entrar na palavra. Portanto, com entendimento pronto para entrar em ação, tende autocontrole e esperar inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinhas em tempos passados na vossa ignorância, mas sede também vós santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou, pois está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Irmãos, como nós já falamos na aula passada, como um dos aspectos da salvação, porque a salvação ela não é simplesmente algo tão simples que nós salvação para cá, salvação para lá. Não é tão simples assim. Há todo o aparato que existe dentro da salvação, e que se nós não nos dispormos a estudar, não nos dispormos a querer aprender acerca disso, posso dizer que a nossa vida cristã ela vai ser meio que supérflua. Por quê? Porque as bases da salvação são isto, a regeneração, a justificação, a adoção e agora a santificação. Mas por que eu tenho que ser santo? Nós já lemos aqui no versículo 16, pois está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Deus, Ele quer que nós sejamos santos. Mas o que significa esta palavra santificação ou ser santo? Quando nós vamos observar na palavra do Senhor, lá em Gênesis,
no capítulo de número 1 e o versículo de número 27. A palavra diz que Deus cria o homem e a mulher à sua imagem. Mas quando lá no capítulo de número 3, o homem e a mulher pecam, esta imagem ela é deturpada, ela é desfigurada pelo pecado. Vamos pegar um exemplo da beleza. O homem e a mulher eram belos, lindos, e quando pecam, ficam feios. Então, meus irmãos, a santificação é um processo na qual nós cristãos temos que passar para o resto das nossas vidas, até quando Jesus buscar a sua igreja. Por que a santificação? Nós temos que passar por esse processo de santificação. Por causa do pecado. Como eu já disse em aulas passadas, Davi, se eu não me engano, no Salmo 51, ele vai falar que em pecado foi gerado. Ele não está falando aqui que sua mãe pecou, não, mas está falando da inclinação que nós temos ao pecado desde que nós nascemos. Esta inclinação, esta herança que nós herdamos de Adão e Eva. Então, a Bíblia fala em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então há uma necessidade de santificação. Mas o que é santificação afinal? Santificação, em termos mais geral, é uma separação, é separar, tornar alguém separado. Este conceito de separação, de tornar alguém separado, é um conceito tanto do Novo quanto do Antigo Testamento. Então, meus irmãos, o que é santificação? O que é santificar? Nós vamos discorrer isso aqui na carta de Pedro e vamos tirar algumas lições deste processo de santificação. Quando nós falamos de santificação, além de ser algo posicional, é um processo também. Como assim é algo posicional? Quando nós cremos no nome do Filho unigênito de Deus, chamado Jesus Cristo, e acreditamos que Ele é o nosso Salvador, e queremos Ele para as nossas vidas, posicionalmente, o Espírito de Deus nos torna santos, separados, mediante ao Senhor Jesus Cristo. Porém, não é só isso que vai nos tornar santos ou vai fazer com que nós permanecemos santos diante de Deus. Há uma necessidade de que nós venhamos agir para que a santidade ou o processo da santificação seja revelado em nossas vidas. Então, meus irmãos, vamos ler aqui. Olha o versículo 13 que nós lemos no texto no início, 1 Pedro, capítulo de número 1, e o versículo 13. Olha o que o versículo 13 diz: portanto, com o entendimento pronto para entrar em ação, ou seja, já que nós temos essa perspectiva da salvação para as nossas vidas, já que nós aceitamos e cremos que Jesus Cristo é o Filho único do Deus Altíssimo e Salvador da humanidade,
já que nós entendemos que Ele é o único Salvador, olha o que o apóstolo nos orienta a fazer. Primeiro, tende autocontrole. Irmãos, nós não estamos imunes ao pecado. Nós não estamos livres desse pecado que está dentro de nós, livres que eu falo, imunes. Mas mediante a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a morte dele na cruz do Calvário e ressurreição, nos deu o privilégio de termos a liberdade de escolher, a liberdade de nos separar deste pecado. Então o apóstolo Pedro, ele orienta, tende autocontrole, porque ele sabe que dentro de nós, como eu já disse, existe a herança pecaminosa. E ele fala, tende autocontrole e esperai inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Esperai inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, temos que ter autocontrole e temos que esperar inteiramente. Olha, ele fala inteiramente. Quando ele fala esperar inteiramente, ele está querendo dizer não somente algo exterior. Quem sabe você, minha irmã, meu irmão, após ter abrido o seu coração ao Senhor Jesus Cristo, não bebe mais, não fuma, ou não faz qualquer outra coisa que eticamente, moralmente, degride a natureza divina de Deus. E aí o apóstolo ele fala esperar inteiramente. Ou seja, esperai não somente nessas ações, mas também dentro de vós. Se eu não me engano, no livro de Tessalonicenses, primeira carta, diz que o apóstolo Paulo fala que nós sejamos irrepreensíveis, o nosso corpo, a nossa alma e espírito, para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ser irrepreensível é guardar não somente o corpo, mas nós inteiramente, como o apóstolo Pedro diz aqui, esperar inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Agora, no versículo 14, ele diz, como filhos obedientes, porque nós vimos na aula passada que somos filhos por adoção, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós somos filhos. E ele fala, como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinha em tempos passados na vossa ignorância. Ou seja, não vos procure moldar naqueles desejos passados. Quando ele fala na vossa ignorância, ele fala
da vossa falta de entendimento com relação àquilo que Deus Ele quer para nossas vidas. Com relação àquilo que nós achávamos que estávamos fazendo era normal, mas verdadeiramente não era. Era, muitas das vezes, um pecado diante de Deus. E agora, tendo nós esse entendimento, não podemos mais fazer mais do que fazíamos, porque nós temos esse entendimento. E este entendimento, ele é revelado a nós através da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai falar lá em 1 Coríntios, capítulo de número 2 e o versículo de número 14, olha o que diz acerca do entendimento em que nós temos a partir da nossa conversão. Olha o que diz: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são absurdas, e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. Olha o que o apóstolo Paulo fala, Pedro fala: não vos amoldeis aos desejos que tinha antes, em tempos passados, na vossa ignorância. Ou seja, pelo Espírito Santo agora nós temos um entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas, e nós não podemos, de forma nenhuma, nos amoldar ou moldar aos desejos que nós tínhamos na nossa ignorância. Agora nós temos que progredir espiritualmente. Santificação é isso. Não mais somos aquilo que éramos antes de conhecer a graça, de conhecer ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, elas têm que ser moldadas pela palavra de Deus. Não mais moldadas pelo entendimento deste mundo, deste presente século, mas sim pela palavra do Senhor. A nossa personalidade, que era antes de conhecer a graça, ela tem que ser mudada, transformada pela graça. Isso é santificação. Isso é ser separado, estar separado, ser irrepreensíveis para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí aqui ele continua dizendo: mas sede vós também santos, sede também santos, além, de não voltar aos desejos passados. Ele fala: sede também vós santos em todo o vosso procedimento. Ou seja, no pensar, no falar, no fazer,
não nos inclinar, porque agora nós temos esta oportunidade, este privilégio, através da graça de Deus para com as nossas vidas, nós temos o privilégio de não querer mais nos inclinar aos desejos deste mundo, da nossa carne e às tentações do inimigo. No Novo Testamento, nós vamos encontrar, lendo o Novo Testamento, nós vamos encontrar 3 inimigos ferozes, mas não irresistíveis, que é o mundo, a carne, os nossos impulsos e o diabo. São esses 3 inimigos que vão querer nos gladiar a cada dia. Mas, pelo poder do Espírito Santo, nós temos a força para vencê-los, mediante a graça de Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como é santo aquele que vos chamou. Mas sede vós também santo em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Não podemos mais viver uma vida de libertinagem, ao nosso bel prazer. Não podemos mais alimentar os desejos da nossa carne, que muitas das vezes, ou a maioria das vezes, ou todas as vezes, vai contra a santidade de Deus, vai contra a moral e a ética divina. E a santificação, ela vai nos dar, esse processo de santificação vai nos dar a oportunidade de criar novos hábitos de vida, de criar novos pensamentos, e da nossa boca sair regozijo, paz, longanimidade, mansidão, e ainda ele continua falando, pois está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Aqui ele faz uma menção lá no Antigo Testamento, quando Deus chama o povo e fala, sereis santos, porque eu sou santo. Não podemos mais viver alimentando a nossa carne, alimentando nossos desejos, nossos impulsos. Somos livres mediante a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos livres desses impulsos. Temos forças contra as tentações. E isso nos faz com que nós nos tornamos santos. Por isso que no Novo Testamento, os irmãos, quando forem ler, vão ver que alguns dos escritores vão falar aos santos, para os santos. Por quê?
por meio de Cristo, nós somos santificados. E este é um aspecto da salvação. Mas, irmão Anderson, que meios eu posso ter para poder caminhar para a santificação? Porque a santificação é um processo também de ato nosso para com Deus, para que possamos viver uma vida moral e ética diante de Deus. Quais são os meios? Que meios eu posso ter para que eu possa viver a santificação? O primeiro deles é a leitura da palavra de Deus. Quando nós pegamos a palavra do Senhor para ler, nós encontramos a forma ética e moral de Deus de agir, de pensar e de falar. Meditando na palavra do Senhor, pelo Espírito Santo nós teremos o privilégio de ter um entendimento de como nós devemos nos proceder diante da nossa família, diante da sociedade e diante do próprio Deus. É pela meditação da palavra que nós vamos ter um entendimento daquilo que Deus quer para as nossas vidas, para viver uma vida de santificação. Através também da oração. Como eu já falei da oração, algumas aulas anteriores, que é o processo de nós termos a oportunidade de falarmos com Deus, ter este relacionamento com Deus. O jejum, quando nós tivermos uma oportunidade, vamos falar um pouco mais sobre o jejum. O jejum também é um meio de santificação. E também, além da meditação, porque a meditação é algo que você vai trazer a palavra de Deus para dentro de você, e você vai ser enchido, completado pelo entendimento desta revelação a nós. E através dos estudos, se alguns dos irmãos têm a oportunidade de estudar a palavra de Deus, estude. Estude a palavra do Senhor, para benefício próprio e para ajudar aqueles que também necessitam de ouvir a palavra do Senhor. E o outro meio de santificação é poder do Espírito. Diz Romanos capítulo 8, versículo 13: se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. E é através do Espírito de Deus que nós teremos
forças para progredir em santificação. Deus nos ordena: sede santos, como eu, o Senhor, sou santo. Isso é uma ordenança de Deus, que nós venhamos ser santos. Alguns dizem que a personalidade ela não muda, mas segundo a própria ciência, ela pode ser mutável, sim. E é aonde Deus entra com os aspectos da salvação, com a regeneração, com a santificação. Então, não podemos mais viver uma vida conforme o nosso bel prazer, porque temos que ser santos diante de Deus. E como nós fazemos isso, está revelada na palavra de Deus, na intimidade da oração, do jejum, da meditação da palavra de Deus. Quero agradecer, irmãos, mais uma vez esta oportunidade que Deus nos concedeu neste momento para falarmos acerca da palavra de Deus. E que nós possamos, a cada dia mais, procurar ser santo diante de Deus. Procurar fazer a vontade de Deus. Quem sabe ainda você não conseguiu se libertar do álcool, se libertar das drogas, se libertar do cigarro. Mas não desanime, porque Deus está vendo o seu esforço. Não desanime, porque diz a palavra do Senhor que Ele vai na divisão da alma, Ele vai lá dentro do coração e vê as intenções do nosso coração. Deus está vendo o seu esforço. Deus está vendo o quanto você quer ser santo diante dele. O quanto você quer que essa santidade seja perceptível à sua família, à sociedade em que você está. Não se preocupe. Mas você que ainda nem se esforçou, você que ainda acha que é uma fraqueza sua e que você não deve mudar porque não tem como. Meu irmão, não faça isso. Deus diz que você é capaz e que através da salvação, através do Espírito Santo, Ele te dará força para sair dessa. Mas é preciso que você se disponha a ter essa mudança dentro de você. Amém? Que Deus possa abençoar a cada irmão, a cada irmã que se dispôs a ouvir a palavra do Senhor neste momento. Eu agradeço de todo o meu coração pela vida de cada um. Que Deus possa abençoar cada dia mais a cada um. Que Deus possa fazer a vontade dele na vida de cada um de nós. Vamos fazer uma oração para que possamos chegar no término desta aula. Senhor Deus, maravilhoso Pai,
Agradecemos ao Senhor por mais este privilégio de podermos estar falando, aprendendo um pouco acerca da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade de sermos santos, santos diante de Ti. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de o Senhor nos dá para ver-nos como santos. Obrigado, Senhor. E também quero te pedir neste momento que nos dê força para prosseguirmos e progredirmos em santidade. Que através da Tua palavra nós possamos ter o direcionamento para a santidade e que um dia possamos estar diante de Ti em plena santidade. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia para conosco, pela paciência que o Senhor tem conosco. Obrigado, Senhor, em nome do Teu Filho amado, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero te agradecer desde agora e para todo sempre. Amém.